Saúdo a todos, amados irmãos e ouvintes, com a santa paz do Senhor. Eu gostaria de ler um texto aqui na Bíblia para nossa meditação, uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Jesus apazigua a tempestade. Vamos meditar, irmãos, nesse texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima dos barcos, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E o tema desta mensagem, irmãos, é essa pergunta que me inquietou lendo a palavra de Deus, e eu gostaria de meditar convosco nesse texto. Essa pergunta: quem é este? É uma pergunta espantosa dos discípulos que me chama a atenção, irmãos, porque Jesus andava com eles e já tinham feito grandes coisas, né? Grandes milagres já tinham acontecido, né? Eles passaram na sogra de Pedro, curaram a sogra de Pedro, né? E Jesus também limpou um leproso, curou um homem da mão mirrada. E principalmente aquele paraplégico daquela multidão que o pessoal rasgaram o teto da casa e entraram com o homem ali para Jesus curar. Aquilo era muito mais forte do que um vento e uma tempestadezinha que se levantou. E me causa espanto de ver eles dizer: quem é este? Ora, irmãos, eles estavam com Jesus há tanto tempo e não conheciam Jesus? Irmãos, isso é algo que nos chama a atenção, porque muitos em nossos dias não conhecem realmente quem é Jesus. Muitos se admiram de coisas que às vezes acontecem na congregação, onde muitas vezes estamos adorando. Eu já tenho visto pessoas que, em vez de glorificar o nome de Jesus e se animar e se alegrar, muitas vezes fica admirado e se voltando para trás e olhando para trás para aquele que dá um glória a Deus mais forte. Ora, irmãos, neste caso, esses discípulos, quando Jesus fez esse feito, era para eles ter dado glória a Deus, ter gritado aleluia, ter se animado, ter se alegrado, ter feito ali uma pequena festa dentro daquele barco por aquele feito que Jesus fez. Mas não está perguntando quem é este. Eles conheciam Jesus ou não? Eles estavam ali no barco com ele, viajando para o outro lado do mar da Galileia, para fazer mais obras, para continuar o ministério abençoado do Senhor Jesus, que fazia todas aquelas coisas. E eles com aquela pergunta: quem é este? Ora, irmãos, este é o príncipe da paz, é o Senhor que criou todas as coisas, é o Deus forte,
É o leão da tribo de Judá. É o carpinteiro de Nazaré, que é um poeta lá na montada no Ceará, clamou em alta voz que ele todo pau que nasce torto, morre torto se quiser. Porque ele pode consertar tudo, ele pode resolver tudo, porque ele é Deus. É preciso que nós que servimos ao Senhor nos conscientize de que Jesus é Deus Todo-Poderoso e que Ele pode todas as coisas. Mas não está ocupado com esse tipo de preocupação besta, perguntando quem é este? Ora, irmãos, este é Jesus de Nazaré, é o homem que viveu, aleluia, para servir e fazer a obra que Deus mandou ele realizar. É o homem que foi na cruz, aleluia, e pagou o preço dos nossos pecados. E hoje está nos céus, preparando a hora para vir buscar a sua igreja, e nós devemos estar aqui na terra glorificando e exaltando o seu nome. Essa é a nossa missão. E fazemos também a mesma obra que ele faz. Os discípulos podiam ter acalmado o mar, não? Ou não? Podiam ter acalmado o vento, ou não? Podiam sim, porque eles estavam com o mestre e o mestre estava com eles. Portanto, o crente hoje, em nossos dias, pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. É só se dar totalmente a Ele, para que Ele possa fazer a obra em nossa vida, para que possamos fazer a mesma coisa. Portanto, irmãos, nos alegremos com os feitos do Senhor Jesus. Vamos vigiar e orar mais, para que tenhamos mais oportunidade para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que veio pagar um alto preço para nos resgatar, para nós não termos apenas esta vida efêmera aqui na terra, mas para que pudéssemos garantir com Ele uma morada eterna, para nossa eterna felicidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra. Glorifique o nome do Senhor. E não se espante quando alguém glorificar mais alto que você. Não vai olhar para trás. Quando ouvir um glória a Deus na igreja, grite também glória a Deus. E glorifique o nome do Senhor. Essa é a nossa missão. E quando estivermos aqui, nos alegrarmos com Ele. Amém.